70 Kiren Saga Capítulo 239 Deat Brando Exalina Moonblad vs Aknir Deat Brando Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tio Alina deixou os medos de lado por enquanto e assumiu a liderança sozinha. Era a hora de mostrar o esforço de todos esses anos de treinamento incansável. Wolfur e Bijona tomaram os lados. Juin e Fertiti ficaram perto de Jon enquanto ele convocava Frost e Storm Atronachs em vez de mortos-vivos. Os Atronachs de Jon pareciam ser maiores do que o normal desta vez. Estes eram os Greater Atronachs. Atronachs também podem ter graus e, com seus graus, sua forma normal muda ligeiramente. Um mago pode invocar um Atronach quando estiver no nível de mago de conjuração aprendiz, grau 2. Nesse nível os Atronachs são normais em habilidades e aparência, mas quando o conjureiro está no nível de Adept, rank 3, eles podem convocar os mais poderosos Atronachs potentes. Jon foi capaz de convocar Atronachs potentes desde o momento em que deixou Riften há mais de 2 anos e agora convocou os Atronachs maiores que só podem ser convocados por conjuradores especialistas, grau 4. Existem Traus e Monarchs, mas estes só podem ser convocados por Masters e Arches. Reformar os Atronachs também dependia de seu grau. Cavalos e lobos podem ser imitados pelos Atronachs normais. Ursos e falcões podem ser imitados pelos Atronachs potentes. E com os Atronachs maiores, Jon ainda não pesquisou tanto ainda. Ele esperava para aprender algo novo com Lanete e Nurina, que continuaram pesquisando mais sobre o assunto. Mas não era o momento para esses pensamentos. Ele teve que dominar o controle dos grandes Atronachs primeiro e reformá-los depois. Assim que os mortos-vivos foram trocados pelos Atronachs, o poder dos dois lados foi equilibrado imediatamente. Os Atronachs são normalmente mais poderosos que os mortos-vivos e Jon era na verdade um conjurador melhor do que um necromante. Mas os mortos-vivos eram menores em tamanho e fáceis de manipular por causa de sua falta de ego, o que pode causar sua falta de ego. Com isso, os Greater Frost Atronachs tomaram a frente com seus tamanhos maiores que ultrapassaram em muitos Atronachs potente e normal. Cada um desses pode ocupar 3 dos Deathbran Pirates. Os Atronachs da Grande Tempestade também se tornaram maiores do que antes e, em vez de serem uma pilha flutuante de rochas, eles agora têm uma figura visível feita de rochas conectadas por raios para se assemelhar a braços, pernas, costelas e tudo mais. A terrível aparição dos Atronachs de Jon provocou a tripulação morta de Aknir Deathbrand e todos eles atacaram de uma vez. Todos os vivos temerão os mortos. A voz Aknir Deathbrand ecoou pelo corredor quando ele e sua tripulação começaram a atacar. Mantenha-se fiel ao plano. Alina, Goou. Jon soltou seu grito de guerra que ecoou pelo salão de Gildenlo e seus 4 amigos ficaram encantados e avançaram. Ele então soltou o crânio da corrupção e lançou uma runa sobre ele. Em seguida, o alimentou com uma joia da alma. Era uma técnica para manter o cajado lançando a runa enquanto tirava o poder da joia da alma sem a necessidade do lançador. Jon segurou o cajado de Sheogorath à sua esquerda e convocou uma Bondsword à sua direita. Em seguida, entrou na briga. Wolfur e Bjorn empunhavam armas pesadas cada um e seus golpes atingiram os velhos fantasmas. Julanar foi alvo de uma flecha mortal, mas evitou por um fio de cabelo. O atirador parecia ser um arqueiro habilidoso. Ela se concentrou no fantasma que acabou de mirar nela e apontou para ele. Quando este homem estava vivo, ele era conhecido como Garruk Indrim e era o intendente de Aknir. Ele era um arqueiro incrível e a batalha de Julanar com ele se tornou uma competição de precisão, velocidade e surpresas. A princípio, Julanar conseguiu dominar Garruk com a incrível velocidade de recarga de sua besta de ação de alavanca, mas logo o fantasma astuto conseguiu retomar seu terreno. Os fantasmas podem ter se tornado cascas do que costumavam ser em termos de poder bruto, mas sua existência era toda sobre memórias e, a partir disso, suas experiências ainda eram brilhantes como sempre. Garruk começou a atirar 2 flechas ao mesmo tempo enquanto usava técnicas de arco e flecha para aumentar sua velocidade. Ele não tinha poucas flechas e poupou Julanar tudo o que pôde.
Do outro lado do corredor, João estava enfrentando Talinha Boyand, o timoneiro do navio de Aknir e um poderoso Spellsword. João, no entanto, não estava em desvantagem. Sua Boldsword pode causar muitos danos aos mortos-vivos, especialmente fantasmas como Talin, e o Staff of Sheogorath foi capaz de tornar o movimento de Talin mais difícil. O olho montado no topo do cajado ficou olhando para Talin e reduziu sua velocidade de movimento. Ele só podia contar com a magia para tentar competir com João, que estava evitando tudo como nada. Nefertiti estava em sua forma Oericate e ela estava se divertindo muito. Ela adorava estar naquela forma, especialmente porque a tornava alta. Ela continuou correndo em todos os quatro. Em seguida, desapareceu nas sombras para aparecer em outra área como se ela estivesse lutando contra os fantasmas e os atacou por trás. Todo o conhecimento sobre combate dissimulado foi martelado nela por João. Por último, havia a protagonista dessa luta, Alina. Ela estava enfrentando Aknir de Atibran sozinha. Ela cruzou suas duas espadas juntas e as raspou fazendo um som desagradável e uma faísca. Kine, abençoe minhas lâminas. Ela rugiu e correu para a frente. A venda do guardião do fogo em seus olhos brilhava em vermelho e sua aura brilhava em azul. Seu longo cabelo preto balançava atrás dela e sua espada se movia de forma artística assim que ela alcançou Aknir. Então, desapareceu. Ela apareceu um instante depois atrás de Aknir, que cortou seu pescoço. Ela se teletransportou com um feitiço interno que preparou para a frente. Ainda assim, não era essa pouca preparação que derrubaria o fantasma rei dos fantasmas. A lâmina de Aknir estava bloqueando a dela sem que ele sequer olhasse para trás. Uma habilidade insondável é necessária para acenar uma barra de suas costas, mas Aline estava apenas começando. Ela leu o próximo ataque de Aknir, que veio de outra lâmina mirando em seu pescoço, e ela agiu de acordo. Ela simplesmente exalou um sopro de seus lábios finos e uma coisa bizarra aconteceu. Aknir foi soprado de seu lugar e ela recuou no ar. Este era um poder disponível apenas para uma filha de Kine, Kinesbreat. Essa respiração não só tinha força, mas estava congelando como o vento nevasca do inverno. Um Aknir parecido com um fantasma não seria afetado por um elemento simples como Frost, mas esse Frost foi o presente de uma deusa para uma de suas filhas favoritas. Um ser profano como um fantasma morto-vivo não aceitaria isso facilmente. Ainda assim, Aknir era alguém que não deveria ser subestimado. Conforme a respiração soprou, ele conseguiu usar a força que o empurrou e redirecionar sua direção girando em torno de uma lâmina de seu movimento. Alina notou o movimento da espada e seu sangue ferveu. Uma das artes marciais que saudava em sua família era a dança na espada. Parecia que o ancestral Moonblade que Aknir matou no passado usou esse movimento e copiou dele. Para Alina, é um insulto e uma vergonha para seu ancestral deixar vazar a arte secreta. Seu poder visual começou a jorrar e Aknir sentiu, mas era difícil aplicar um efeito mental nos mortos. Não era tão eficaz quanto ela esperava, mas ela estava totalmente pronta novamente. Alina avançava, era uma dança de espada que fazia suas espadas girarem em círculos e suas pernas se moverem de uma maneira estranha. Ela estava totalmente no controle de seu corpo e bem protegida, mas o objetivo principal dos movimentos era distrair o inimigo de perceber onde o movimento matador virá. Parecia que Aknir também teve uma experiência com esse movimento, pois ele se retraiu imediatamente, não ousando se colocar em uma aposta ruim. Alina parecia não estar indo a lugar nenhum com sua manobra, então ela parou e lançou internamente uma runa do vento em suas costas e ativou. Um movimento ousado que iria prejudicá-la foi movido para movê-la para frente em um instante. Assim que ela percebeu, ela estava ao lado de Aknir e eles agitaram suas espadas um contra o outro novamente. Agarra, agarra, agarra. Os três cortes foram bem executados, mas a velocidade foi igual. Felizmente, Aknir não pode exercer mais força ou velocidade como fantasma, caso contrário a situação teria terminado de forma diferente. Seus ataques foram os mais mortais que Alina experimentou. Cada corte que ela bloqueou, ela se afastou do ceifador com todo o seu esforço. A quarta barra, no entanto, foi tão longe quanto poderia ir.
Aknir conseguiu desarmar a mão direita de Alina e a lâmina caiu de sua mão presa no chão entre eles. Com a espada do inimigo a poucos centímetros de cortar seu pescoço, Alina empurrou a lâmina da mão esquerda para baixo e executou o mesmo movimento que Aknir fez para evitar seu skibreat. Ela conseguiu recuar um pé para trás para ver apenas a lâmina de Aknir cortar alguns fios de cabelo que permaneciam à frente, mas ela estava muito focada em seu contra-ataque para sequer pensar nisso. Com a lâmina da mão esquerda no chão, Alina pulou e se segurou na lâmina com a mão livre lançando uma espada encadernada e as pernas chutando o rosto de Aknir. O primeiro errou, o segundo pousou e a Bondsworn roçou seu ombro, mas ele também conseguiu ferir o ombro de Alina. Ela rapidamente pousou sua primeira perna na lâmina da mão direita que ainda estava presa ao chão e saltou sobre a cabeça de Aknir. Enquanto ela estava no ar, ela trocou 4 golpes com ele de cima, mas não conseguiu cortar sua cabeça e caiu em um local apertado. Com as 2 pernas pousando primeiro no chão, Aknir encontrou a chance e cortou o mais rápido que pôde em direção às pernas dela antes que ela garantisse seu apoio. Alina sabia que isso era um desastre e decidiu sacrificar um ponto de apoio para garantir outro e puxou o joelho esquerdo para cima, bloqueando o ataque de Aknir com sua guarda enquanto bloqueava outro ataque furtivo que veio de cima com sua lâmina e espada amarrada. Em uma situação difícil, era difícil contra-atacar disso. Isso deu a Aknir o momento certo para manter o impulso e usar a lâmina em seu joelho para atacar seu rosto. Ela reagiu precipitadamente e recuou a cabeça para trás, mas parecia que o alvo de Aknir não era seu rosto, mas suas espadas. Ele continuou cortando para cima, atingindo suas espadas e derrubando-as de uma só vez. Alina foi encurralada até o limite dessa vez e a primeira-dama da casa Dari não ia deixar isso acabar assim. Ela usou sua magia mais uma vez para lançar um feitiço arriscado e o emblastei mais uma vez entre ela e Aknir. Ela ficou maravilhada e ele também foi mandado para trás. Alina caiu no chão com o ombro machucado, o joelho machucado e o corpo muito cansado. Ela se levantou o mais rápido que pôde para fazer qualquer coisa antes que Aknir viesse para salvar sua vida. Ela viu Aknir fixando sua posição e estava prestes a atacá-la, mas o que ela notou foi como sua lâmina da mão direita estava grudada no chão, ainda esperando pacientemente para ser escolhida. Alina rasgou uma página do livro de João e decidiu entrar no modo desafio. Ela ficou sem uma postura de luta para mostrar mistério, ergueu a cabeça para mostrar superioridade e sorriu presunçosamente para provocá-lo. Aknir sentiu a mudança no ar de Alina, pois ela parecia muito mais calma e muito mais perigosa, pois ele decidiu avaliar a situação mais uma vez. Alina já havia executado a primeira parte de seu plano. Ela ficou onde queria estar e olhou para Aknir. Sua postura mostrava prontidão, sua cabeça estava abaixada e mostrava firmeza e seus sentidos eram aguçados quando ela entrava em uma certa zona. Era como 2 robôs frente a frente para ver quem atiraria mais rápido. Aknir moveu-se primeiro em direção a Alina, pois não conseguia mais traduzir e queria terminar isso de uma vez por todas, mas era isso que Alina queria. Ele agora está no comando e não pode mudar de direção facilmente. O que restou foi um Unakist. Alina gritou o tum no qual ela treinou por anos em sua forma mais completa desta vez. Ela foi lançada com uma velocidade que ultrapassava sua imaginação mas não se deixou abater. Com aquela investida, ela conseguiu agarrar sua espada e golpear. Corte. Sua carga terminou quando ela apareceu do outro lado do corredor em uma pose cortante. Aknir também estava congelado em seu lugar em uma pose de corte. O sangue escorria do braço de Alina e ela se ajoelhou no chão segurando o braço ferido com a outra mão. Aknir, por outro lado, teve sua cabeça separada de seu corpo, mas ela se dissolveu no ar. Naquela época, João havia finalizado Talin e imediatamente Jolanar havia terminado com Garuk. Seu foco principal era Alina, que parecia estar ferida. João se teletransportou ao lado de Alina em um puff e se ajoelhou ao lado dela. Bom trabalho, Alina. Foi maravilhoso. Kirin Saga capítulo 240. Um pouco de pastil. Quando Alina abriu os olhos, ela se viu deitada em um colchão macio e se sentindo aquecida.
O lugar ao seu redor era um espaço de pedra cinza com barras de metal anã sustentando as paredes. Parecia o interior de uma ruína anã, mas era assim que parecia o interior do cubo Aven. Como este lugar foi ajustado por John, havia uma grande poça de água e um pedaço de terra com árvores, flores e plantas, tudo isso cercando a cama em que Alina estava. As decorações de John fizeram Alina sorrir, embora ela estivesse acostumada a dormir neste lugar que é o espaço privado deles no cubo. Ela saiu da cama e verificou seu corpo para descobrir que todas as suas feridas foram devidamente tratadas e nenhum traço de cicatriz poderia ser visto. Foi deprimente que ela desmaiou no final de sua luta, mas as coisas ao seu redor melhoraram muito seu humor. Havia pãezinhos doces e doces de mel que pareciam ter sido deixados para ela por Julanar. Havia também uma armadura colocada em um suporte de armadura que parecia bastante fabuloso. Era feito de Stalin, uma espécie de gelo que não derrete e que pode ser considerado igual ao ébano em qualidade. A body armor era feita de uma couraça, pauldrons e greaves, tudo como uma peça. Havia um que parecia ter sido modificado para ser montado com sua Fury Caper Blindfold. As botas e as manoplas também foram limpas e ajustadas para caber nela. Havia 2 sabres Stalin que brilhavam em vermelho e azul, respectivamente, e pareciam muito bonitos e sinistros ao mesmo tempo. Parece que ela dormiu tanto tempo que até o Fur conseguiu terminar de modificar a armadura para ela. Alina caminhou até um container e tirou um manto de batalha preto que parecia ser adequado e pesado o suficiente. Então o vestiu e começou a usar a armadura nele. Realmente se encaixou muito bem. Até o peso das espadas estava certo. Para uma garota forte e alta como ela não conseguia pensar em uma armadura melhor para se ter. Se ela não estava enganada, esta armadura não foi feita por um nórdico. Tinha um toque élfico e parecia com as armaduras de vidro élficas. Havia uma nota com a caligrafia de João que dizia, traço e aí, beleza? Deu um susto na gente lá atrás. Bem, espero que esteja bem quando acordar. Eu disse a Nefertiti para ficar com você, mas você sabe. Gatos. Ju e Jona estariam verificando você. O Ofur e eu consertamos a armadura para você e deixamos você descansar. Venha para o espaço principal quando estiver pronto. Sua armadura é armadura marca da morte. Faz com que ela mesma e todas as outras peças do conjunto fiquem sem peso. Manoplas marca da morte. Aumenta seu poder físico. Botas Deathbrand. Aumenta sua velocidade. Deathbrand tem um encantamento perfeito para respirar na água. Quando todas as peças são colocadas juntas, dá a você um efeito passivo Armor Skin que foi realmente incrível quando testamos. Os 2 sabres Stalin são Blood City, que absorve parte da vitalidade do inimigo e a transfere para você. É muito destrutivo contra armaduras e brilha com um toque de vermelho. Solender, que absorve um pouco da magia do inimigo e a transfere para você. Também é forte contra a magia em geral e brilha com um toque de azul. E isso é tudo. Eu disse que estou guardando o melhor para você. Lembre-se de que o Stalin é transparente e você precisa usar algo por baixo. Caso contrário, L. Traço e o resto da nota era John sendo John. Alina sorriu e guardou, então se dirigiu a um espaço principal do cubo. Os espaços podem ser acessados uns aos outros através de portas e o usuário do cubo precisa gastar seu poder mágico para manter todos os espaços adicionais mantidos. Mas isso não era problema para um monstro mágico como John. Uma vez que Alina foi para o espaço principal, ela o encontrou em completo caos. Uei! Ah! Julanar e Bjorn estavam jogando no ouro. A quantidade de ouro que eles adquiriram da tumba de Aknir foi empilhada uma sobre a outra e Julanar estava deslizando de cima para baixo. Bjorn estava sentada no ouro como se fosse uma cadeira e deslizou para baixo com Julanar. Eu posso entender as ações infantis de Ju, mas Jona, você realmente... TSK TSK TSK. Oh! Alina, você está de pé. Julanar e Bjorn viram e correram em sua direção. Ju estava colocando um tapa-olho dourado e uma coroa feita de ouro e joias. Havia colares e anéis por toda parte.
Bijona usava uma capa de tecido dourado que parecia muito cara e tinha um cajado dourado na mão. Ah, essa armadura fica bem em você. Mais bonita que a minha cota de malha. Sim, é lindo. Obrigado. Onde está João e por que você está deslizando naquele ouro assim? Vamos, é muito divertido. Disse Ju. Só no seu cérebro do tamanho de um feijão. E você, Jorna? Bem, eu disse a ela para parar, mas acabei perdendo para ela. Então deixe-me ter vergonha de você. Diga isso depois de experimentar. Um minuto depois. Uei! Ah! Uou! As três garotas deslizaram juntas do monte de ouro de uma só vez. Isso é tão divertido. Eu te disse. As garotas demoraram um pouco para se acalmar até se sentarem juntas como damas novamente. Onde está John? Fora com Nefertiti e Ulfur. Não estamos em Ravenrock ainda. E quanto tempo eu dormi? Você dormiu por um dia e nós estamos em um lugar chamado Siringswat, um antigo templo nórdico com uma ode ao que realmente interessou John. Oh, ele disse algo sobre um tom muito poderoso que ele adoraria aprender. Entendo. Estou saindo então. Aline se separou da garota no meio do espaço e tocou na bola de luz que a mandaria para fora. Antes que ela percebesse, ele encontrou o vasto céu azul na frente dela. Havia muitas ruínas ao redor da terra à sua frente e parecia que também havia alguns draugrs recentemente destruídos. Ei! Uma voz a chamou e ela olhou para trás. Ei, Ulfur! Ela se virou para ver Ulfur e Nefertiti sentados juntos no chão. Havia na sombra de um ódio ao que João estava lá também, mas ele parecia meditar. Quanto tempo desde que ele estava assim? Desde ontem. Terminamos de trabalhar em sua armadura e viemos aqui para estudar o ódio ao. Parece bom por sinal. Obrigado. Ele está progredindo bem? Sim, você não vai acreditar, mas ele fez outro pulso de energia esta manhã. Foi forte. Eu estava meditando ao lado dele e ele quase me empurrou. Tão forte. Isso significa que ele está no 9º nível do reino de roubo de dragões. Bem rápido. Ele disse que sua energia está totalmente estável agora, o que significa algo que eu realmente não entendi. Isso significa que toda a energia em sua piscina mágica foi fundida com sucesso com sua força vital e sua energia essencial tornou-se estável. Demorou mais do que nós. Cunhada, quanto mais você fala, menos eu entendo. A propósito, agora que você dominou o grito Whirlwind Sprint, qual é o outro que você está procurando? Suspiro. Já faz anos desde que comecei a treinar naquele show que eu dominei em 5 anos. Nessa época João já domina mais de 6, certo? Ele está trabalhando no 7º agora. O Ulfur entregou a ela uma das notas de João que estavam em sua bolsa. Alina abriu e era uma tradução para o ódio ao Oficeringswat. Disse, Ketsegovaru Kibarfingolau Praet Mulão Ogosaraonikivno não há mês senão do Onik tradução. Esta pedra comemora Bar, o Eartunter que se sentou aqui ainda como a terra guarda apenas a iluminação tornar-se velho em vez de sábio. João marcou a palavra, Go, que significa terra. Isso fazia parte de um grito muito poderoso, conhecido como o grito Benjuil. Um tom superior que precisava ser aprendido diligentemente e levaria semanas para João compreender esta palavra depois que ele ouviu seu canto da parede da palavra. Ele ainda não será capaz de aprender as outras palavras até que seu conhecimento seja dado a ele, embora ele saiba o que são e o que significam. Um chute como Benjuil foi um dos chutes mais difíceis de aprender e precisava de uma fonte para compreendê-los. Gritos como um relenting e força Whirlwind Sprint foram considerados muito fáceis. Alina virou as páginas para trás e começou a olhar para os outros gritos que estavam registrados na nota. Eram todos os gritos que João reunia e eram todos classificados desde os gritos fáceis até os gritos difíceis até os gritos fim do jogo. Alina entendeu o sistema de classificação de João e procurou uma mensagem fácil imediatamente. Houve alguns que João mesmo inventou, mas eles eram muito falhos e instáveis, mas era um feito lendário por si só. Uma clã oculta pode ter 2 ou 3 gritos no máximo e apenas um punhado de seus membros mal aprende 1 ou 2 palavras em suas vidas.
O bilhete de John era um tesouro que faria todos os clãs enlouquecerem se descoberto. Seu talento no Toon é muito famoso e ele não tem vergonha disso, mas seu conhecimento está em um nível divino. Ele pode até xingar e fazer piadas na língua do dragão, se quiser. Depois de navegar cuidadosamente, ela escolheu o chute elemental Fúria e memorizou as anotações de John sobre ele. Bem, quem temos aqui? John abriu os olhos e viu Aline em sua nova armadura folheando seu bilhete. Ouvi dizer que você passou do 9º nível. Que incrível de mim. Não, como esperado de você. Você sabe como fazer soar melhor. John se levantou e se aproximou de Aline. Mas o Ulfur anunciou sua presença. Mano, vá no cubo. Por que vocês dois não vão no cubo? Ou melhor, nos levam para Ravenrock. Suspiro, tudo bem. Vocês todos voltem para o cubo então e eu me teletransportarei para lá. Nefertiti devolveu o cubo a John e ele deixou Ulfur e Nefertiti entrarem primeiro. Antes de irmos, como você está se sentindo? Ele perguntou. Estou bem. Ela ficou mais perto dele e ele a abraçou de volta. Ele sussurrou algo em seus ouvidos e riu enquanto socava seu peito de brincadeira. Eles trocaram alguns beijos sob o pôr do sol antes de entrar no cubo novamente. John transformou o cubo em um anel e evocou um forte feitiço de teletransporte. Depois disso, ele continuou carregando-o com mágica até que ele conseguiu alcançar um link mental com a runa que ele deixou em Ravenrock. Uma vez que tudo estava completo, John desapareceu em um puff. Kirin Saga Capítulo 241 Ruínas de Falbitar Steel. O retorno a Ravenrock foi chamativo, mas eu estava me preparando para a fase 3, a parte final e mais importante do nosso plano. Portanto, depois do jantar, sentei-me sozinho separando os mapas e as anotações em todo lugar ao meu redor. Se ao menos eu tivesse um laptop, não estou insultando você, Sr. System, nem nada. Mas às vezes o Augur é orgulhoso demais para me ajudar. Suspiro. Bem, vou convidar alguns golem com habilidades matemáticas para me ajudar. Eu estava realmente cansado. Muito trabalho e pouco tempo. Era esse o tipo de vida que eu buscava? Eu me aventuro e me divirto o dia todo, mas o trabalho. Eu odeio isso. Eu não estudei Magic direito nos últimos dias e minha meditação também está fazendo parte do problema. Preciso tirar férias depois disso. Talvez o problema não seja o tempo. Talvez o hiato que estou tendo. Não consigo pensar em nada novo e minha cabeça está me incomodando com ideias preguiçosas. Já me dei ao luxo um pouco demais. Nunca pensei que seria tão rico desde o início. Eu realmente preciso de alguma orientação de Nurina imediatamente. Talvez deixar algum trabalho para as crianças do escritório e ficar no dormitório para me colocar de volta nos trilhos. Não é hora para esses pensamentos preguiçosos de qualquer maneira. De volta ao plano. Onde eu estava? Sim, fase 3. Temos 4 locais para visitar desta vez. 2 Dwarven ruins e uma nórdica. Fácil? Não, de jeito nenhum. Primeiro, a tripulação nunca foi a uma Dwarven ruim antes e eu só fui a uma réplica sob Tilfir quando fui teletransportado para Morrowind. As verdadeiras Dwarven ruins são mortais. As armadilhas são implacáveis e as Dwarven Machines são consideradas o que mais mata os exploradores. Desta vez estamos indo pesados, mas rápidos. Precisamos de armas contundentes e boas armaduras, mas também precisamos ser leves e rápidos. Mais do que isso, Dwarven Machines são imunes a Frost Magic, que irritará Lina, mas tenho certeza que Swan Magic pode explodir longe. Eles têm 25% de resistência mágica e são seriamente irritantes. No final do dia, eu resolvi as coisas e designei a arma e os feitiços que nós 6 precisamos. Deixando isso de lado, tive que me concentrar um pouco em mim. Meu treinamento de meditação está indo melhor do que nunca, mas preciso de recursos. Verdade seja dita, circular a energia em meus canais de energia não é suficiente. Se encontrássemos uma fonte de energia para Domiko ou Anwick, poderíamos compartilhá-las e tornar nosso treinamento mais tranquilo, mas não tenho certeza de onde. As pedras do coração ainda são perigosas e suas energias são difíceis de extrair.
Ainda assim, fazer isso com as meninas é eficaz e elas estão gostando. Então não estou reclamando mais. Não fazia muito tempo que eu tinha que juntar minhas anotações e sair para me divertir. Um dia se passou e estávamos todos vagando pela cidade. Eu não estava fazendo nenhuma atividade, então me encontrei com o Gem para ver como estava a limpeza das ruínas nórdicas que conquistamos e como estava o pesquisador Servos. Parece que depois de cremar o corpo da irmã, resolveu entrar para o grupo de pesquisa da minha empresa e ajudou um pouco a se distrair. Ele estava agora em Ravenrock e trocou muitas informações com Ju sobre as aranhas mágicas para obter uma explicação aproximada sobre Tuum. No final, ele aceitou meu convite para trabalhar em Winterhold e agora tenho mais um talentoso pesquisador de biologia. Vou pedir a ele para descobrir outras fontes de energias anuicas e padômicas, mas isso ficará para mais tarde, até que eu confie nele o suficiente. Este dia terminou com a gente indo para o Retingnet para se divertir um pouco e compartilhar nossa nova criação refeita, o Gwent. Sim, eu recriei um famoso jogo de cartas conhecido como Gwent baseado nas cartas de The Elder Scrolls Legends. Não foi difícil criar facções como a Morrowind Faction e a Skyrim Faction. O negócio de jogos de azar neste mundo pode não saber disso ainda, mas o dia em que recriei Gwent foi o dia em que cavei suas sepulturas. Ninguém será capaz de recriar minhas cartas que foram feitas por um material secreto do laboratório do mestre Nurelion e encantamento de marca registrada minha. O dia também terminou comigo vendendo mais de 100 Morrowind, 50 Skyrim, 50 Beasts e muitos cartões Unique Effect para o Retingnet com todos os guias de livros e outras coisas. No outro dia chegou estamos começando a fase 3. Quem está animado? Nenhum. Jun, você é um M total. Obrigado. Isso não foi um elogio. Eu sei, mas ainda assim gostei. Para o Cúbio vem, vamos para Falbs. Falbras. Fal. O que? É um nome anão. Realmente um bocado. Eu escrevi aqui, é chamado Fal, BTH, Ars. Falbitars. Estou muito feliz por não haver mais anões neste mundo. Sim, para que possamos saquear suas cidades abandonadas. Agora, todos para o cubo, vamos. Reuni equipe para entrar no cubo e começar a lançar o feitiço de teletransporte para alcançar a Pedra da Água. De lá, montei um Flametronachal que depois viajei para Falbitars e lutei contra alguns Rieklings do ar para limpar a entrada da ruína. As estruturas anãs do exterior estavam alcançando fora do solo, o que é um caso raro para as estruturas anãs em geral e foram parcialmente destruídas. Também existem algumas estruturas Riekling, mas eu as queimei para forçar as criaturas irritantes a se afastarem. Sair. Chamei os caras do cubo depois que pousei e eles se encontraram na frente da ruína de Ymer. Isso foi rápido. Tudo bem, escute. De acordo com os livros que li, este lugar foi construído pelos anões para servir como um campo de esportes. Está cheio de armadilhas e war machines e Deus sabe o que mais. Alina, você está confortável com o Tuimãos que eu te dei? Ulfijorna, belos martelos. Nefertiti, aqui, você pode usar meu velho martelo em sua forma Erekat, por favor, não danifique suas unhas nessas máquinas. Ju. Estou usando os raios explosivos. Eu também. Eu disse peguei uma besta. Vamos fazer isso. Eu andei para frente apontando minha besta para frente e empurrei a porta aberta. Limpo, esquerda. Júlio, claro, certo. Meu, Roger. Proceda com cautela. Wolf, eles gostam de fazer isso o tempo todo. Alina, prosseguimos na formação normal e começamos a bater todos os tangos no caminho. A entrada estava infestada de Riekling, mas eles não eram nada sérios. Para começar, nós bombeamos para uma armadilha de fatiador, mas felizmente conseguimos quebrá-la e destruir sua placa de pressão. Assim que passamos, encontramos os primeiros guardiões nas ruínas. Esferas anãs. 3 bolas saíram da parede à frente e rolaram em nossa direção. Ulf e o Jonah tomaram a frente com seus escudos e martelos. Assim que a esfera dos anões se aproximou,
Sua forma começou a se transformar de bolas rolantes em um autômato semi-humanoide que se ergueu da própria bola. Incrível! O Luffy perdeu completamente a calma. Proteja-se, seu idiota. Desculpe. Esta foi claramente a nossa primeira vez em um bar vendo um G1. Então eu esperava isso, mas outra coisa que eu estava esperando agora, e esse foi o primeiro ataque das esferas que pousaram no escudo de Luffy. O olhar em seu rosto mudou completamente. Eu disse a ele para levar isso mais a sério, mas agora ele percebeu o que significa enfrentar uma máquina. Um novo conceito de luta. Seu pé direito pisou para trás e o Mer em sua mão reagiu em uma onda rotacional vindo de baixo para cima, martelando a esfera Nan de sua base, cambaleando-a completamente e fazendo-a recuar. Como o centro do peso estava em suas pernas em forma de roda, ele conseguiu voltar, mas o Luffy já estava atacando o outro. Ajude-o. Reuni todos e começamos a atacar as Warvenspers em troca. Foi uma luta violenta, mas barulhenta. No final, nós os colocamos esplendidamente. Esses bastardos. Eles são mais durões do que eu pensava. Mostre-me seus resultados de treinamento e diga-me que você pode fazê-lo. Eu posso fazer isso. Ótimo. Porque este é apenas o lugar para dizer oi. Eu gosto de como seus rostos mudaram de preguiçosos para sérios quando perceberam que a luta com as máquinas não é um brinquedo. Essas máquinas são mais resistentes que os mortos-vivos e não se cansam. Eles farão tudo o que foram projetados para fazer para matar. Prosseguimos novamente e enfrentamos mais esferas. Então continuamos destruindo-as e pegando suas partes até chegarmos a um local com um grande painel de controle. Eu nunca vi nada assim nos livros. Disse Alina. Eu disse a você antes que esta não é a sua corrida no moinho Arven ruim. Esta é uma ruína esportiva. Um esporte mortal. Esse painel tinha 10 botões e um abriria o portão à frente enquanto os outros provavelmente acionariam as armadilhas ao redor da sala. Por mais que eu esteja bem com armadilhas, tive que manter meus amigos seguros e apontei o botão de segurança, o segundo da direita, linha inferior, embora eles tenham pressionado alguns errados para ver o que podem fazer. Depois de passar pela sala, encontramos um ressonador cinético, que são 4 pequenas esferas azuis colocadas em extensões semelhantes a pás em um poste de metal. Esses urbens giram ao redor do poste quando ativados e nos abrem outro portão pelo qual passamos por alguns canos de vapor quebrados e substâncias inflamáveis até chegarmos a um jardim de cogumelos. Havia mais Warvensper e Warvenspiders que nos atingiram com Lightning Magic, e foi muito legal, pois tive que prender um deles com o Fur para estudar a ideia por trás disso para o nosso projeto Tesla Tower. Depois que as garotas gritaram conosco, tivemos que destruir o Speedway, mas eu disse ao Fur para não ficar triste, pois há uma chance melhor de estudá-las logo no futuro. Depois disso, chegamos à câmara principal de Falbitars. Era um lugar que nos deixou maravilhados, uma câmara expansiva cheia de pilares altos, plataformas de sustentação e passarelas em seus níveis superiores, e muitas engrenagens giratórias gigantes nos níveis inferiores, logo acima de uma grande piscina de água. A ideia por trás deste lugar é pular nas marchas para chegar ao lugar que leva. Não podemos simplesmente nos teletransportar? Boa ideia, mas impossível. Eu apenas tentei usá-lo, mas o espaço estava bloqueado, não podemos nem levitar. Eu usei o feitiço terceiro olho para observar o fluxo de magia através do espaço e eu encontrei uma grande magia impressa na área para bloquear todos os aspectos de teletransporte e levitação. Meio hardcore. No tamanho grande é. Eu conheço essa masmorra muito do jogo, então nada demais. Viajamos nas grandes engrenagens pulando nelas como se estivéssemos em algum jogo de fliperama e lutamos contra algumas aranhas anãs aqui e ali. Chegamos a um portão que nos levaria a um nível superior e encontramos uma balista anã que o Luffy e eu não tínhamos. Não deixe de ir. Nós o guardamos no cubo depois de desmontá-lo para estudá-lo mais tarde. Quando chegamos ao segundo andar, estávamos nos movendo de pilar em pilar, girando-os para conectar as pontes sobre eles. Foi um bom quebra-cabeça e passamos com segurança. Nós sentimos como se um dia tivesse passado,
Então paramos depois que chegamos ao Falbitalis Boiler e passamos a noite no clube. Mais tarde, no dia seguinte, fomos resolver o quebra-cabeça da caldeiraria e foi. Digamos, ficou um pouco cabeludo. Havia um mecanismo não movido a vapor controlado por ressonadores cinéticos. Cada um carregaria o mecanismo com um certo número de cargas e nós tínhamos que carregá-lo apenas 20 cargas. Mais do que isso desencadearia algumas armadilhas irritantes. Na primeira vez, quase abrimos as portas do inferno para nós mesmos. Então resolvi como me lembro imediatamente. Não há espaço para treinamento se for arriscado. Da esquerda para a direita 2, 5. Finalmente passamos pelo boilaria e chegamos ao Grand Hall de Falbitars e lutamos contra alguns Warven-balistas que foram realmente difíceis. No final chegamos a 3 Dynamo Actuators que devem ser preenchidos por Centurion Dynamo Cores. Esses núcleos vêm do Warven Centurion, as maiores e mais fortes máquinas regulares deixadas pelos Warves. Temos que lutar contra esses gigantes. Ju apontou para os 2 centuriões anões adormecidos no final da sala. Sim, atraia um por um raio e acerte-o de longe. Ele é lento e a sala é muito grande para que ele nos alcance. Conforme o plano prosseguia, todos nós mudamos para Magic e convocamos nossos cavalos Flamatronache para manter nossa mobilidade alta, bem como Frostis Turmatronaches para distrair os centuriões anões. E a luta começou. E a luta acabou. 1 hora depois, destruímos os 2 grandes centuriões anões e os desmontamos para recuperar os núcleos. Não acredito que essa coisa pode soltar um bafo de vapor, fez os Frostiatronaches derreterem como gelo. Você viu como atingiu os Turmatronaches? Eles estavam voando como brinquedos. No final, recuperamos os cores do Dínamo e os colocamos nos 3 atuadores do Dínamo. Felizmente, haviam antes. Então conseguimos abrir o último portão esplendidamente. Atrás daquele portão estava nosso doce troféu. Kirin Saga capítulo 242 Ruínas de Kagromestil. Senhoras e senhores, conseguimos de novo. Meu cálice. Alina, deslida de ouro. Júlio, sem chance. Wolf, tudo isso é ouro. De novo? Jorna. O que mentiu para nós no final de Falbitars foi outra pilha de ouro como a que tiramos da tumba de Aknir de Atbrand. Talvez um pouco menor, mas eram todas as moedas Warven Gold, que têm um preço alto em comparação com as antigas nórdicas. Olhe para essas espadas anãs. Jun, você é um verdadeiro garimpeiro. Eu sei. Descobrimos 2 tesouros em 4 dias. Quais são as chances? A menos que eu saiba de antemão. Mas não escondo para que não acreditem. Inteligente, certo? Jun, comparado com nossa riqueza em Winterhold. Isso, disse Alina. Isso exige que expandamos nosso cofre pelo menos 3 vezes se adicionarmos a outro ouro no cubo. Eu estava dizendo, não deveríamos ser um pouco modestos com a nossa sorte. Não. Bom, eu me sinto menos culpado agora. Começamos a acumular todo aquele ouro no cubo novamente. Quando terminamos com o ouro, havia artefatos. Comecei a classificá-los pela qualidade e pelos encantamentos. Eles não foram encantados e foram armazenados em suas respectivas seções no espaço principal do cubo. Na verdade, temos um grande arsenal lá. Os encantados eram principalmente bastões e algumas espadas com pequenos aprimoramentos, mas a coisa mais importante dela era o Visage Ofuzund. Wolf, coloque isso. Wolf pegou o elmo em suas mãos e sentiu seu peso. É enorme. Eu sei direito. Era um grande elmo que cobria toda a cabeça. Sua aparência era única pois carregava aquele rosto que os gamers sempre fazem para seus centuriões anões. A aparência era assustadora e legal ao mesmo tempo. Tente soltar uma respiração forte. Não, não na minha direção. Wolfur fez como eu disse. Ele inalou pelo nariz e exalou uma respiração forte. Com a cabeça no visage, ele soltou um forte suspiro que se transformou no mesmo vapor assim que saiu do visage. Foda-se. O que foi isso? Ele surtou. Incrível, certo? Ele tirou o visage e respirou fundo. Isso é incrível. Eu não posso fazer um tum como você, mas isso é uma loucura. Claro. Mas você precisa beber água após cada uso.
a menos que sua habilidade seja aprimorada. Se você continuar treinando na técnica de meditação que eu lhe dei, você será capaz de fazê-lo de novo e de novo. Incrível! O Ofur tem tudo a ver com stamina. Seu poder e velocidade eram admiráveis, mas sua resistência é outra coisa. Eu ajustei a técnica de meditação que dei a ele para que sua resistência e vitalidade se tornassem mais fortes. Na verdade, o treinamento dele está dando mais resultado do que meu e o da Lina. Ele já pode carregar coisas que não posso carregar com minha aura me impondo. Jun, você sabe qual é o uso perfeito para este visagem? MHM. 5 minutos mais tarde. Em um pequeno espaço dentro do cubo, o Ofur e eu nos sentamos com apenas toalhas em volta da cintura. Ele bebeu um pouco de água, colocou o visagem e exalou um forte vapor. Sauna. Esse cara pensou nisso sozinho, estou muito orgulhoso. Finalmente temos uma sauna utilizando um dos artefatos mágicos deixados para trás por uma raça perdida de elfos. Parece o uso certo para mim. Visage Ofusund. O usuário tem mais stamina exalando fortemente. O Visage vai liberar um Steon Breata ataque chamado Breata Ofenshuak. Saímos de Falbitars e seguimos para o sul, para Kagrumes. Pelo nome, pode-se entender que é outra ruína dos anões e, como Falbitars, é uma ruína experimental. Parece que os anões de Solstheim eram um grupo bastante enérgico. Em frente ao local da ruína, uma mulher em uma armadura preta justa sob um manto preto estava parada ali. Ao lado dela estava um cavalo Stormatronache. Este era um Dark Elf do T10, meus guarda-costas e inteligência secreta que recebem ordens diretas apenas de mim como chefe e Julanar como seu capitão. Chefe, capitão. Ania, acredito que você tem o que João precisa. Julanar começou a mandar. Claro, capitão. Aqui estão todas as pedras. Jun, isso é o que você quer? Sim, eles se encaixam na descrição. Bom trabalho, Ania. Obrigado, chefe. Alguma coisa fora do comum? Não, Fort Frostmoth está completamente guardado e estamos prestes a terminar de receber todos os carregamentos. Tudo bem, diga a Ungen para começar a carregar o navio e fazer os arranjos de partida. Terminaremos em uma semana. Sim, chefe. Ela pegou o pedido e foi embora. A equipe Zero tem muitos Dunmer e Khajiit, mas é composta principalmente por Nords. Os Dunmer foram os refugiados que se tornaram cidadãos em Winterhold e os Khajiit são os que eu mesmo testei. Khajiit, orques e argonias em sua maioria não são autorizados a entrar nas cidades por motivos xenofóbicos mesmo em Winterhold, mas eu costumo procurar pessoas com talento e qualidade. Cada pessoa tem seu tipo de problema e o que eu faço é resolver esses problemas para eles e usá-los como meu povo para retribuição. Os Khajiit adoram trabalhos fáceis de espírito livre, então ofereço a eles boas condições de trabalho e os Dunmer querem ser vistos como iguais aos nórdicos, então ofereço a eles dignidade. A atmosfera em Winterhold era um pouco estranha, mas enquanto todos estivessem ocupados em seu trabalho, eles não enfim. Era hora de mergulhar em Kagrumes. Kagrumes é uma arena antiga que os Dwemer utilizavam para fazer as pessoas e as máquinas lutarem, então seria divertido, desde que ninguém se machucasse. As ruínas também foram construídas de forma que temos que descer as escadas e depois usar o elevador no meio das ruínas. Os anões usavam elevadores como esses em quase tudo que construíam. Descemos para o subsolo novamente e nos encontramos em um local semelhante a um depósito. Havia todos os tipos de máquinas anãs quebradas e barras de metal. O Ofur e eu não deixamos nada no lugar e acumulamos tudo. Até as prateleiras. Porque elas são grandes e também feitas de metal anão. De qualquer forma, quando terminamos, continuamos descendo uma escada e não encontramos nenhuma máquina anã hostil. Assim que a escada terminou, chegamos a um espaço aberto com uma plataforma central e também muitos altos ao redor. Esta foi a arena que mencionei antes. Na plataforma central, havia um pedestal com grade 3x3. Cada ponto era uma tomada que encaixava algo dentro. E agora? Eles perguntaram. Olhe para aquele portão. Apontei para o portão no leste. Vamos verificar primeiro.
Enquanto eu mostrava o portão, encontramos outra grade 3x3 com 2 pontos destacados. O meio esquerdo e a parte inferior direita. Eu disse e voltei para o pedestal. Agora me mostre o que a Nia trouxe. Peguei a pequena caixa de Julanar e dentro dela havia 9 pedras de cristal, conhecidas como pedras de ressonância. Cada um caberia em qualquer soquete na grade do pedestal. Ok, prepare-se. Eu disse e coloquei 2 pedras de ressonância. Assim que o fiz, uma jaula ergueu-se do chão e cercou-nos a todos. João. Eu sei, não entre em pânico, podemos nos teletransportar se as coisas correrem mal. A gaiola resistiu por um tempo e depois caiu. As paredes ao redor da arena começaram a se mover e podíamos ouvir algumas máquinas andando sobre elas. Com isso, começou o primeiro round da luta pela sobrevivência. Formamos uma formação de círculo todos com armas em punho. Das plataformas no topo, Warven Spider começou a pular e eles foram seguidos por Warven balistas. Vá em frente. Eu gritei e nós atacamos cada um de acordo com sua fantasia. O que me encontrou foi uma Warven Spear. Ela também me atacou, mas evitou atacar diretamente e tentou fazer um círculo e atirar em mim com sua besta, mas eu não a largaria tão facilmente. Parkour ainda estava no meu sangue e eu evitei cada raio que ele atirou em mim, finalmente alcançando e realizando um Superman Punch com minha mão livre que tinha um feitiço Thundercock carregado. Meu feitiço de alarme sentiu perigo e eu evitei imediatamente, pois havia um anão balista atirando em mim enquanto mantinha distância. Não, você não vai. Antes de disparar outro, eu usei Electroand, agarrei-o com minha mão relâmpago em cima de mim e bati-o no chão em pedaços. Cada um de nós seguia seu estilo, pois seria ruim se nos centralizássemos em um lugar e levássemos todos os tiros. Ju usou sua besta para abater todos os que vieram em sua direção. Wolf e o Jonas acenaram seus grandes martelos idiotamente. Nefertiti gostou de um grande machado de aço e usou em seu alicate. Ela parecia super mortal. Minha bela senhora, Alina, estava usando uma massa e uma magia. Finalmente o incrível eu era magia e combate desarmado. Foi divertido, mas as máquinas anãs eram meio intermináveis até que finalmente terminamos nossa primeira rodada. Eu estou tão cansado. Ju sentou-se recuperando o fôlego. Sim, os anões realmente têm muito metal sobrando. Jonas sentou-se ao lado dela em piores condições. Começamos a nos curar e me concentrei em Nefertiti, que realmente se machucou. Quer voltar e tirar uma soneca? Não. Quer comer alguma coisa? Não. Quer destruir algumas máquinas? Eu disse e fiz cócegas em seu queixo. Puh. Sim. Ela era maior do que seu eu fofo normal, mas ainda era o diabinho que ronronava sempre que sentia cócegas. Mas desta vez ela carregava um grande machado e estava muito feliz com isso. Ela até mudou para sua forma humana e acenou com o machado algumas vezes, depois voltou para a forma Erecate decidindo que era melhor assim. De qualquer forma, estou feliz por ela ter encontrado algo interessante. Vamos ver o portão. Voltamos ao portão e desta vez o encontramos aberto. Atrás dele havia um corredor que nos levava a outro depósito que começamos a saquear. Oman, aquela alavanca. Oh sim, isso. Wolf, venha o que? Havia uma alavanca e atrás dela havia uma parede de metal. Uma vez que usamos a alavanca, a porta se moveu para baixo e o Warven Spider apareceu atrás dela. Uau! Eu impedi que todos explodissem em pedaços. O que? Essa coisa não é hostil e amigável. O quê? Uma máquina. Amigável? Wolfur, vá tentar. Realmente? Sim, vá. Ele acenou com a cabeça com um sorriso e foi em direção ao Warven Spider. Ei, você parece amigável. Wolfur falou com o Warven Spider. A aranha soltou fumaça em resposta. Oh. Siga-me então, vou chamá-la de Spidey. Bom nome, Wolf. Oh, cara, porque os meninos adoram coisas estranhas. Parecia que a equipe tinha algumas opiniões conflitantes sobre a chegada de uma aranha anã. Então armazenamos no cubo com a ordem de resolver as coisas lá. Não há como deixar tal objeto de estudo ser desperdiçado. Em seguida, pegamos o padrão para a grade da próxima rodada e saímos para colocar as pedras no pedestal.
Esta rodada tinha armadilhas de fogo por todo o lugar e nos queimamos algumas vezes, mas conseguimos afastar a horda de máquinas. Sua recompensa foi um acesso a outro depósito e uma esfera dos anões que o Ulfur também pegou. Ele enlouqueceria com qualquer coisa não. A terceira rodada estava cheia de armadilhas de relâmpago e o chão ficou submerso com água, então era muito mortal para se mover muito, senão ficaríamos eletrificados. Ainda assim, isso não nos impediu de levitar, teletransportar ou fundir com nossas próprias sombras. Foi uma terceira rodada complicada, mas passamos. Esta foi a última rodada e tivemos acesso ao depósito final e havia um artefato único esperando por nós. Isto é para você, Julanar. Para mim? Ela não recebia muito como Alina, mas sempre se gabava de ter conseguido o Anel dos Arcanos. Desta vez, eu queria dar a ela esse arco incrível. É o Arco do Destino Negro dos Anões. Cada flecha disparada dele pode drenar a força vital e mágica dos alvos e o atirador os absorveria. Este elegante Black Bow era muito parecido com Blood City Soulender de Alina. Um arco digno para um atirador digno. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.